Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo publicado no jornal científico The Lancet aponta que a segunda dose da vacina da AstraZeneca não aumenta os casos de coágulos sanguíneos raros com plaquetas baixas. O objetivo é diminuir algumas preocupações sobre os efeitos colaterais da vacina. Os dados mostram que 2.300.000 pessoas apresentaram trombose com síndrome de trombocitopênia após a segunda dose da vacina. A pesquisa, liderada e financiada pela AstraZeneca, avaliou casos relatados ocorridos em até 14 dias depois da administração da primeira ou da segunda dose em 30 de abril, usando o banco de dados de segurança global da farmacêutica anglo-sueca. A vacina da AstraZeneca é produzida pela Universidade de Oxford e teve problemas na corrida da imunização, devido aos atrasos da produção e possíveis ligações com alguns efeitos colaterais raros, que estão sendo investigados pelos órgãos reguladores. O estudo disse que as limitações da análise incluíram a confiança em dados fornecidos por profissionais de saúde e aqueles que foram vacinados, o que pode levar a uma subnotificação de casos. Ao menos 13 casos de trombose com síndrome de trombocitopênia foram identificados globalmente depois da segunda dose da vacina, em pessoas com idade entre 45 e 85 anos, incluindo 8 mulheres. Segundo mostra o estudo, cerca de 399 casos foram relatados depois da primeira dose. Em maio, o regulador de medicamentos da União Europeia desaconselhou uma segunda dose de AstraZeneca para pessoas que relataram TTS após a primeira dose. E olha só, um estudo sobre a Coronavac não prova a necessidade de reforço com a terceira dose. Os pesquisadores chineses sugerem que deve ser levado em conta, além da efetividade das vacinas, a situação epidemiológica e a oferta de imunizantes. Um estudo publicado por pesquisadores chineses mostrou que uma terceira dose da Coronavac, vacina contra a Covid desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, impulsiona o número de anticorpos produzidos pelo organismo. Mas isso não significa necessariamente que países que aplicam esta vacina, como o Brasil, devem dar uma dose adicional agora. Mais pesquisas precisam ser feitas para determinar a necessidade do reforço. A pesquisa foi realizada com 540 adultos saudáveis de 18 a 59 anos. De acordo com o estudo, o nível de anticorpos neutralizantes cai após 6 meses da aplicação da segunda dose. E com uma terceira dose, esses anticorpos voltam a aumentar de 3 a 5 vezes. O resultado também indica que o esquema de 2 doses de Coronavac gerou boa memória imunológica. Os cientistas ainda afirmaram que é melhor garantir que mais pessoas completem o esquema atual de 2 doses. Além dos anticorpos neutralizantes, a memória das células e outros indicadores podem desempenhar uma função importante na proteção. E ainda falando sobre coronavírus, 2 estados americanos adotaram a vacinação ou a testagem obrigatória para alguns públicos. Funcionários públicos e trabalhadores da saúde do estado da Califórnia vão ter de apresentar certificado de vacinação contra a Covid ou vão ter que ser testados semanalmente. O anúncio foi feito pelo governador Gavin Newsom como uma das medidas adotadas para evitar a propagação da variante Delta do vírus, que já representa cerca de 80% das infecções no estado. Seguimos firmes em nossa crença e desejo de que precisamos intensificar as coisas nesta fase da pandemia. Nossas projeções são sóbrias. Elas indicam que ao longo das próximas semanas veremos um aumento significativo de hospitalizações se continuarmos por este caminho. Mais de 245 mil pessoas trabalham para o governo da Califórnia e vão estar submetidos à nova regra. O governador ainda afirmou que trabalha para ativar parcerias com o setor privado para que exigências deste tipo não fiquem restritas ao poder público. Mais cedo, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou uma resolução equivalente para trabalhadores da maior cidade dos Estados Unidos. A medida vai entrar em vigor em 13 de setembro e vai afetar mais de 300 mil pessoas, incluindo policiais, bombeiros e professores de Nova York, onde a variante Delta está se espalhando de forma alarmante. E a Alemanha já imunizou mais da metade da população contra a Covid. Mas o país segue em alerta por causa do aumento de casos da doença desde o fim de junho.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Jens Spahn, nessa quarta-feira. Pouco mais de 50% dos alemães já se beneficia de uma proteção completa contra o novo coronavírus, o equivalente a 41.800.000 pessoas. Outros 61,1%, ou 50.580.000 cidadãos alemães, já receberam ao menos uma dose do imunizante. Mas a maior economia europeia segue preocupada com o aumento de contágios, influenciado pela variante Delta inicialmente detectada na Índia. O ministro do país pediu aos alemães que tomem a vacina para garantir um outono e um inverno seguros. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, desde o fim de junho, o país observa uma alta nos casos de contaminação pelo novo coronavírus. A Alemanha registra cerca de 3.700.000 contágios e pouco mais de 91.000 mortes desde o início da pandemia. A Inglaterra decidiu isentar da quarentena os viajantes vacinados procedentes da União Europeia e dos Estados Unidos. O país vive um momento de flexibilização das restrições impostas para frear a pandemia de coronavírus. Reivindicada pelo setor de turismo, a medida vai entrar em vigor a partir de segunda-feira. Para os países classificados na cor laranja, a grande maioria dos destinos turísticos, como União Europeia e Estados Unidos, o Reino Unido impõe uma quarentena de pelo menos 5 dias aos viajantes, além da obrigação de fazerem testes de Covid-19. Os viajantes vacinados pelo Serviço de Saúde britânico já haviam sido liberados da quarentena, mas não os imunizados no exterior. A distinção causou mal-estar entre os britânicos expatriados diante das complicações criadas para que voltassem para casa. As novas regras não se aplicam à França por causa da variante Beta. O Banco Central dos Estados Unidos manteve a política de estímulo à economia com taxas de juros perto de zero. O Federal Reserve, como é chamado o Banco Central dos Estados Unidos, manteve as taxas de juros no país perto de zero. O BC americano também manteve o mesmo nível mensal de compra de ativos, ao considerar que os setores afetados pela pandemia demonstram melhoras, mas não estão completamente recuperados. Os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram a se fortalecer. Muito desse rápido crescimento reflete a retomada contínua da atividade a partir de níveis deprimidos. Os setores mais afetados adversamente pela pandemia mostraram melhora, mas não se recuperaram totalmente. O Banco Central americano não forneceu indícios de um endurecimento de sua política monetária. Apenas informou que vai continuar avaliando os avanços da economia antes de reduzir seus estímulos. A variante Delta do coronavírus, que faz subir o registro de casos novamente em várias regiões do mundo, ameaça a recuperação americana. E a comunidade internacional analisa o relatório da ONU sobre o clima após uma série de catástrofes naturais. As recentes chuvas torrenciais, incêndios e ondas de calor são atribuídas às mudanças climáticas. O relatório é crucial para o sucesso da conferência sobre o tema, a COP26, em novembro. 7 anos depois do último relatório dos cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a atual avaliação será divulgada após as chuvas devastadoras na China e na Alemanha, além das temperaturas sufocantes no Canadá. A menos de 100 dias da COP26, os cientistas alertam que não estamos no caminho certo para respeitar a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a mais 1,5 graus até o final do século. Apesar das imagens chocantes dos desastres naturais, alguns temem que esse interesse pelo clima seja apenas passageiro e que a cúpula de novembro não termine em acordos significativos. O relatório do IPCC deve ser publicado em 9 de agosto e deve atualizar sua avaliação e previsões climáticas sobre o aumento das temperaturas, níveis do oceano e intensificação de eventos extremos, entre outros.
E no esporte, surf e skate estão entre as 5 modalidades que estrearam na Olimpíada de Tóquio. Fenômeno entre o público mais jovem, os atletas brasileiros fizeram bonito e se destacaram no esporte que desconhece as diferenças sociais. Raíssa Leal, a fadinha do skate, brilhou no Japão e conquistou a prata no Skate Street na última segunda-feira. Na véspera, o Brasil já tinha conquistado a prata no masculino com Kelvin Hoffler. Aos 13 anos, além de ser a atleta mais jovem do Brasil em uma edição dos Jogos, Raíssa se tornou a representante mais nova do país a ganhar uma medalha. A menina também é a 3ª medalhista mais jovem da história. Com seu jeito carismático e espontâneo, Raíssa encanta com poucas palavras e se destaca no pódio do esporte brasileiro como protagonista de uma história que de contos de fadas só tem mesmo o final feliz. O primeiro ouro do Brasil em Tóquio 2020 e primeiro no surf em Jogos Olímpicos foi conquistado pelo potiguar Ítalo Ferreira, de 27 anos, que veio de origem humilde para escrever seu nome na história do esporte. Ítalo cresceu em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Desde a infância, as pranchas melhoraram em qualidade e os troféus se acumularam. Após cada torneio, o surfista volta à Baía Formosa para compartilhar as alegrias com a família e amigos. Tenho muito orgulho de crescer em um lugar onde tenho ótimas pessoas comigo. Todas as pessoas me deram muito apoio para estar aqui e acreditaram em mim. Foi isso que me motivou muito. Já o favorito à medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro bicampeão mundial Gabriel Medina, vai deixar o Japão sem uma medalha. Ele sofreu 2 derrotas na disputa da modalidade na praia de Tsurigasaki. Um resultado decepcionante para Medina, dono de 2 títulos mundiais conquistados em 2014 e 2018. Entre vitórias e derrotas, o Brasil só tem o que comemorar. A inclusão de novas modalidades em Tóquio abriu novos horizontes. E a geração atual de novos atletas vem conquistando cada vez mais espaço em um país dominado pelo futebol. E nas Filipinas teve muita festa na chegada da primeira medalhista de ouro da história do país. A atleta desembarcou na capital Manila e foi recebida por colegas da Força Aérea local. A halterofilista Idlin Dias fez história nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Os 224 pontos alcançados pela levantadora de peso garantiram a primeira medalha de ouro da história das Filipinas em todas as edições de Jogos Olímpicos. Membro da Força Aérea do país, a atleta foi recebida com festa por colegas da corporação na capital Manila. O apoio de vocês para mim e todos os atletas significa muito para nós. Podemos realmente vencer nas Olimpíadas. Eu fiz isso e você também pode fazer, então nunca desista dos seus sonhos. Aos 30 anos, esta pode ter sido a última participação de Dias no maior evento esportivo mundial. Além da medalha, ela também recebeu um prêmio em dinheiro e uma casa do presidente Rodrigo Duterte. Dias já tinha um lugar garantido na história esportiva das Filipinas como a única mulher do país a conquistar uma medalha olímpica, a prata nos Jogos do Rio 2016. O segundo lugar surpreendente da última edição também encerrou um jejum de 20 anos sem pódios para as Filipinas. E o Monte Fuji, o vulcão mais conhecido do Japão, teve suas trilhas reabertas ao público neste mês. Agora, a administração do ponto turístico pretende atrair também os visitantes do país durante as Olimpíadas de Tóquio. Após ser fechado no último verão devido à pandemia da Covid-19, as trilhas do Monte Fuji, símbolo do país que cedia os Jogos Olímpicos, foram novamente reabertas. O Fuji sempre foi reverenciado, uma montanha que é objeto de adoração. Me sinto purificado por vir aqui de alguma forma. O vulcão ativo mais conhecido do Japão reserva uma experiência única para os visitantes que buscam o nascer do sol perfeito acima das nuvens.
Localizado a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, mesmo quem mora na capital japonesa consegue visualizar ao longe seu contorno. Já escalei outras montanhas, mas o Monte Fuji é especial. É um vulcão não conectado a nenhuma outra cordilheira. Ele se destaca majestosamente na paisagem. Acho lindo. Junho é justamente o mês em que se inicia a temporada de subida ao Monte Fuji. E durante os Jogos de Tóquio, provas de ciclismo vão ocorrer ao redor da montanha. Uma oportunidade para atrair ainda mais visitantes que buscam inspirações e superações. No meu dia a dia, no meu trabalho, passei por situações difíceis que me fizeram perder a confiança em mim mesma. Então, eu me desafiei a escalar o Monte Fuji para tentar recuperar minha confiança. Em 2019, o vulcão recebeu mais de 235 mil visitantes. Foi a primeira vez desde 1960 que as trilhas de acesso ao Monte Fuji foram fechadas para o público. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.